Olá para você que se liga com nossas informações. Então, eu me chamo Pablo e estou aqui para apresentar um trabalho do romantismo com o seu nome da Juca Pirama. Então, tivemos vários fatos, informações, grandes buscas com ótimos resultados e muito mais, beleza? Sem mais delongas, vamos nessa! Antônio Gonçalves Dias nasceu em 1823 em Caxias, no Maranhão. Sua história de vida é a própria síntese do Brasil. Filho de uma união não oficializada entre um comerciante português e uma mulher mestiça, ele sentiu na pele as tensões de uma sociedade estratificada. Embora vivesse uma época de preconceitos, seu talento era tão avassalador que ele se tornou protegido da elite intelectual. Estudou na Universidade de Coimbra, em Portugal, onde se imergiu no romantismo europeu da Almeida, Garrett e Victor Hugo. No entanto, Gonçalves Dias nunca se deixou ser um mero imitador. Ele retornou ao Brasil com uma missão: dar ao país uma voz própria. Ele foi muito além de poesia, foi professor no prestigiado Colégio Pedro II Oficial da Secretaria dos Negócios Estrangeiros e um etnógrafo de campo viajando pelos rios amazônicos para estudar línguas indígenas. Sua morte é uma das maiores tragédias da nossa história. Em 1864, após uma viagem à Europa para tratar da saúde, o navio que ele estava naufragou na costa maranhense. Ele, extremamente debilitado, foi esquecido em sua cabine enquanto todos se salvavam. O maior poeta do Brasil morreu a poucos metros da areia de sua terra natal. A obra, publicada no ano de 1851, no livro Últimos Cantos, o poema Juca Pirama não surgiu no vácuo. O Brasil de 1851 era uma nação jovem que havia se consolidado sua independência há menos de 30 anos e buscava desesperadamente símbolos que não fossem europeus. Estávamos sob o segundo reinado de Dom Pedro II, o monarca que era um grande incentivador das artes e da ciência. Nesse contexto, o indianismo surge como projeto literário oficial do Império. O objetivo era criar um passado glorioso. Como o Brasil não tinha cavaleiros de armadura ou costelos medievais, Gonçalves Dias vestiu o indígena, com os valores da cavalaria: honra, coragem, sacrifício e nobreza. Em 1851 é o ano em que a literatura brasileira deixa de ser uma apêndice da portuguesa para se tornar um espelho da alma. A obra surgiu de uma pesquisa obsessiva. Gonçalves Dias não escrevia sobre índios de salão. Ele lia os relatos brutos dos cronistas do século XVI, como Hans Staden, o mercenário alemão que quase foi devorado pelos tupis nambás. O poeta analisou como estes povos viam a morte. Para um guerreiro tupi, ser devorado em um ritual antropográfico era a glória máxima, pois sua força teria sido transmitida aos vencedores. A faísca para o poema foi o desejo de explorar um conflito moral inédito. O que acontece quando um código de honra milenar se choca com o amor humano mais básico, o amor de um filho por um pai? O surgimento da obra é o resultado da fusão entre a técnica da estratégia grega, onde o herói luta contra um destino inevitável, e o cenário selvagem brasileiro. Geograficamente, a inspiração começou em Coimbra, onde o autor sentia saudade, tema central de sua obra, do Brasil. Contudo, o poema se materializou no Rio de Janeiro como o centro intelectual do Império. Narrativamente, a obra surge e se passa nas densas florestas do interior maranhense e paranaense, territórios onde as tribos Timbira e Tupi guerreavam. O cenário fundamental, onde a obra surge, a natureza não é apenas um fundo decorativo. Ela é viva, opressora e majestosa. A selva é o tribunal onde o herói será julgado. É o espaço do não-lugar, onde a civilização europeia não existe e apenas as leis ancestrais da terra têm muito poder à sua frente. Tecnicamente, quando falamos em Juca Pirama, significa que é uma obra-prima de arquitetura métrica. Gonçalves Dias não usou um ritmo único. Ele compôs o poema como se fosse uma peça musical em 10 cantos, o ritmo dos tambores. No famoso canto 4, o autor usa versos curtos e acentuados que imitam o som da percussão indígena e o bater dos pés na dança ritual. A polimetria. Ela alterna entre versos de 10 sílabas solenes e versos de 6 ou 8 sílabas frenéticos. A estrutura dramática. O poema foi feito para ser encenado. Há diálogos claros, monólogos profundos e descrições de cena que lembram o roteiro cinematográfico moderno. Ele usou a língua portuguesa de forma tão ritmica que a leitura em voz alta provoca um efeito
hipnótico no ouvinte. Então, o título Ajuca Pirama é uma expressão tupi que carrega todo o peso da tragédia. Ai é o pronome, mais Juca, matar, Pirama é o que há de ser, traduzindo, o que deve ser morto. Esse título é crucial porque define a identidade do herói através da sua morte. Ele não tem mais nome, ele é apenas o sacrifício. O título indica que para aquela cultura, a vida de um homem só ganha sentido em pleno momento em que ele se torna um alimento físico e espiritual de seus inimigos. Quando o herói chora e evita a morte, ele deixa de ser um Ajuca Pirama, um herói digno, de ser morto. Então, para se tornar um por nada, o título é, portanto, um rótulo de honra que o personagem perde e precisa recuperar. Na biografia de Gonçalves Dias, então, ele viveu um conflito. Ele era um homem negro, um mestiço, em um corte branco, um romântico em um mundo que começava a valorizar a ciência. Sua biografia é marcada por esse sentimento de não pertencimento, então Ajuca Pirama é no fundo o reflexo de seu autor, o indivíduo que luta para ser aceito e honrado por seu povo. O impacto da obra foi tão grande que até hoje os versos da maldição do pai "Tu choraste em presença da morte, na presença de estranhos choraste?" são citados como exemplo máximo de rigor moral na literatura. Gonçalves Dias não criou apenas um poema, ele criou o código de honra do brasileiro, transformando o indígena em um símbolo de dignidade inabalável que resiste até mesmo à sua plena morte. Bom, então, enfim, chegamos ao final desse trabalho. Espero que tenham gostado. Então, foi isso por hoje. Vou ficando por aqui. Então, até mais. Valeu!